Um carro desgovernado atropelou 5 pessoas ontem no final de linha de Santa Cruz, aqui em Salvador. Nas imagens que você vai ver, esse automóvel estava sendo já guinchado. O acidente aconteceu na rua 11 de novembro, uma das principais do bairro. O carro estava sem o motorista na hora do acidente. Testemunhas contaram que um homem parou em frente a um mercadinho e não puxou o freio de mão. Quando percebeu que o automóvel foi para cima das pessoas, fugiu. Uma tragédia maior foi evitada porque o motorista que estava passando no local agiu rápido e bateu nesse veículo desgovernado para evitar que mais pessoas fossem atropeladas. O motorista do veículo que atropelou as pessoas já se apresentou à delegacia, prestou depoimento, disse que o carro estava estacionado com o freio de mão puxado, mas desceu a ladeira sozinho. O homem disse que deixou o local com medo de ser agredido por populares. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, das 5 vítimas, 2 permanecem internadas no Hospital Geral do Estado. São 2 mulheres, Michele Almeida Santana, de 32 anos, que passou por cirurgia, e Maria das Graças Silva Souza, de 51 anos, que sofreu uma fratura exposta na perna e também deve ser operado. Os outros 3 feridos foram atendidos e liberados ontem mesmo. Veja só o que testemunhas disseram sobre o momento do acidente. Ele estava comprando verdura, ele olhou para fora, não viu, só correndo, não voltou mais. Foi outro carro que estava vindo, quando ele veio, aí bateu aqui, parou. Quando eu abri a janela, que eu olhei, que vi uma moça aqui embaixo, eu fiquei sem ação. Nós gostaríamos de colocar uma gradezinha aqui, mas a gente depende da prefeitura, né? Foi o impacto que jogou ela lá embaixo. Quando subiu aí, jogou lá. E há 11 dias, outro veículo sem motorista causou uma tragédia na ilha de Taparica. Foi aquele caminhão que desceu uma ladeira desgovernada, atingiu várias pessoas que estavam numa festa, 4 pessoas morreram. As últimas testemunhas do acidente vão ser ouvidas até a próxima sexta-feira. Até a tarde de ontem foram interrogados os parentes dos mortos, o dono da empresa que organizou a festa, os 2 filhos dele e o motorista do caminhão. Faltam ainda ser ouvidos alguns parentes dos feridos. Aí nessas imagens você vê os vestígios dessa festa infantil que acontecia na manhã do último dia 15. 3 crianças e uma mulher de 49 anos morreram. Muitas pessoas ficaram feridas, foram atendidas no Hospital Geral de Taparica. Outras vítimas com fraturas e ferimentos graves foram transferidas aqui para Salvador com a ajuda de uma aeronave do GRAE. A menina Alana Santos, de 10 anos, é a única que ainda permanece internada, teve traumatismo craniano, passou por algumas cirurgias, segue em observação na UTI do HGE. A gente torce pela recuperação dela aí. O laudo do acidente deve ser divulgado a partir do dia 15 de novembro, 30 dias depois da tragédia. A polícia ainda aguarda o resultado da perícia para saber o que aconteceu, porque testemunhas disseram que o caminhão foi ligado pelo motorista, provavelmente para aquecer o motor, quando desceu e atingiu os participantes da festa. As declarações contradizem o depoimento do motorista, que diz que estacionou o caminhão, colocou um calço nas rodas do carro, mas que alguém teria retirado. Ele, inclusive, pode responder processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 6h58. Olha, a gente volta a falar de mais um caso sem solução. Vamos relembrar um jovem que foi assassinado cruelmente por um policial militar, com vários tiros. Antes, ele foi queimado com cigarro, teve as mãos cortadas e recebeu golpes de faca em várias partes do corpo. O PM chegou a ser condenado a 15 anos de prisão em 2008, mas recorreu da decisão e aguarda o resultado em liberdade. Luciano Alves dos Santos, de 16 anos, foi sequestrado, torturado, executado no dia 23 de maio de 2004, no bairro da Mata Escura, na periferia de Salvador. O motivo é difícil de entender. Segundo testemunhas, o soldado acusado pelo crime estaria junto com outras 3 pessoas quando provocou o acidente. Ele se dirigia, o adolescente ia para uma quadra de futebol, ele teria dito que o jovem iria atrapalhar o jogo. O menor não reagiu, mas mesmo assim ele deflagrou um tiro no abdômen e espancou Luciano na presença de várias testemunhas. Depois, o PM e os companheiros jogaram o garoto no fundo de um carro e fugiram. A família encontrou o corpo 2 semanas depois, em estado avançado de decomposição, na Estrada Velha do aeroporto. O enterro só pôde acontecer 5 meses depois da morte, porque os exames de DNA precisaram ser feitos para comprovar a identidade da vítima. A própria família quem pagou esses exames. O soldado Gilson Silva da Paixão foi expulso da polícia, depois de ser condenado a 15 anos de prisão pelo júri popular, em 3 de novembro de 2008, 4 anos depois, só que os advogados de defesa recorreram, então ele voltou ao trabalho normalmente e permanece em liberdade. Esse caso teve repercussão nacional, internacional. Na época do crime, várias personalidades, a atriz Luana Piovani, personalidades internacionais como o ministro de Genebra, o ex-presidente do Peru, estiveram na casa da mãe de Luciano, a dona Eleni Alves. É com ela que a gente conversa agora aqui no estúdio. Dona Eleni, bom dia. Seja bem-vinda, por favor. Venha até aqui. Sente-se, por favor, dona Eleni. A gente traz a senhora aqui para conversar um pouquinho sobre esse caso, esse assunto, né, que chocou todo mundo aqui no Brasil, fora do Brasil.
Como é que a senhora tem passado 7 anos e 5 meses depois da morte do seu filho? Jéssica, a gente diz assim que a gente cria um mundo só pra gente mesmo, pra gente poder suportar, entendeu? Suportar falta, suportar dor, entendeu? E principalmente tentando segurar a revolta da minha família, entendeu? A revolta dos meus filhos são todos revoltados por causa disso, por não ter acontecido nada, entendeu? E graças a Deus, né, que a gente tivemos a ajuda pelo SEDECA, né, que é um órgão que faz parte da nossa vida, que a gente diz assim, que hoje somos uma família pela parte do SEDECA, entendeu? Foi quem entrou com tudo, foi quem entrou para nos ajudar, para quem nos deu atenção, para quem nos abraçou totalmente, entendeu? Então hoje, eu digo assim, a gente vegeta. Eu não digo a você que eu tenho mais vida normal, que eu não tenho mais minha vida normal. A senhora se lembra como recebeu essa notícia? Como é que ficou sabendo? Me lembro. Eu não esqueço de nada, não. Porque foi num domingo, no dia 23 de maio. Ele tinha chegado na praia com a tia, com os primos, né? Isso já era mais das 4h30 por aí, assim. Então ele me pediu, falei assim, minha mãe, deixa eu brincar de bola na quadra da Nova Mata Escura. Aí eu respondi assim, minha filha, eu não posso deixar você brincar de bola pra lá, porque eu nunca liberei você para essa quadra. Só que é o mesmo bairro, distante de 30 metros, entendeu, de casa. Então eu disse assim, peça ao seu pai para ir. O pai foi, olha, mas quando der 5h30, volte, entendeu? Então ele fez assim, tá certo, meu pai, eu volto. Aí a gente ficou esperando, não deu 5h30 nada, eu ligava pro celular dele, não respondia, só caía na caixa, né? Ligava pro celular dos colegas, só caía na caixa também. E aí a gente começou a entrar em pânico. Ligava para um tio, ligava para a avó, ligava para outro, nada, né? Aí tentamos ligar de novo pro celular dele, em caixa de novo. Quando foi umas 9h30, porque quando a gente morava em outra rua. Aí quando a gente terminou de construir a casa, a gente passou para outra casa. Aí quando foi umas 9h30, assim, o rapaz chegou. Alguém tinha visto o que aconteceu e contou para a senhora? Alguém viu o que aconteceu, fizeram assim. Aí meu filho vinha chegando no trabalho, veio assim, Luiz Cláudio, o policial atirou no seu irmão. Aí ele ficou assustado, atirou no meu irmão, por quê? Porque ele passou para brincar para a quadra. E aí ele ficou desaparecido 2 semanas? Foi. Aí a gente, no mesmo domingo mesmo, na noite mesmo, a gente se desesperou, todo mundo saiu procurando, entendeu? Não teve hospital, emergência, que a gente não procurasse. Outros saíram de moto, outros saíram de carro, entendeu? E quando foi que a senhora soube do que tinha de fato acontecido, encontrou o corpo, ou achou que era o corpo dele? A gente só teve, porque eu levei 14 dias à procura do corpo do meu filho. 14 dias eu levei. Então, quando estava para inteirar os 15 dias, que na época nós tivemos aqui, que foi Varela que nos encaminhou até o coronel Siglifito na época, passou um fax para ele, entendeu? Fiquei nos enviou a outros órgãos, né? E aí, chegar nessa época aí, a gente levamos mais de 15 dias, né? Como mãe, quando a senhora soube, né, viu o estado do corpo, ou soube do estado, soube da crueldade, porque a gente, né, falou aqui que ele foi torturado antes, né? Foi, já. Como é que a senhora recebeu essa notícia, sabendo que o seu filho passou por isso? A gente recebeu a notícia assim, porque a gente não sabia, até o entanto a gente não sabia. Quando foi na segunda-feira, eu saí com meu esposo à procura de novo, no mesmo local onde ele tinha sido torturado, aí vinha 3 mocinhas, uma de 16, uma de 17, que eram todas menores na época, né? Só tinha uma que era de 19. Mas eu digo assim, em termos de sentimento, o que a senhora sentiu quando soube de uma barbaridade dessa cometida com seu filho? Olha, Jéssica, eu falo para você assim, até o entanto eu não sabia do que tinha acontecido, né? Para mim, ele tinha só tomado um tiro, tinha colocado ele no hospital, entendeu? Mas depois, quando as meninas começaram a falar, que disse assim, não, um rapaz disse assim, além dele atirar no abdômen do seu filho, ele espancou o local dos ferimentos, ele jogava cachaça, ele queimava com baga de cigarro, ele torturou seu filho bastante. Que quando ele perguntou assim, de quem você é filho? Meu filho mesmo respondeu, que a única coisa que meu filho respondeu assim, poxa, chame minha mãe, entendeu? Aí isso que ele perguntou, você é filho de quem? Isso que ele pensou assim, poxa, cara, você
tem uma namorada na mesma rua que eu moro. Eu brinco de bola lá com meus colegas, você pede para eu descer para a bola não pegar em teu carro. O que foi que eu te fiz para você fazer isso comigo? Entendeu? Aí que ele fez assim, eu não quero saber de nada não. E o pessoal em volta tentando acudir, mas quem vai ficar em frente de arma? Ninguém fica em frente de arma, né? E daí disse que ele pegou meu filho, jogou na mala do carro e saiu. Aí foi quando começou a nossa procura desesperadamente, que chegava no hospital, cada corpo que chegava no Nina. Achava que podia ser. Achava que podia ser o E Nina. 7 anos se passarem, a senhora continua buscando justiça. Olha, eu agradeço a presença da senhora aqui. Desejo força para continuar lutando por essa justiça e que ela venha para que a senhora consiga descansar um pouco. Eu tenho que agradecer muito, Jéssica, ao SEDECA, porque é um órgão que nos apoia em tudo, né? É um órgão que nos ajuda em tudo, em setor de advogado, em setor E num momento importante de fragilidade. Eles me abraçaram, nos abraçam até hoje, nos procuram até hoje. Hoje mesmo somos o quê? Somos formados em grupos de pais dentro do SEDECA, que tem o grupo Girassol, que é o grupo da exploração sexual, e temos o grupo Pela Vida, que é o grupo de homicídios. Força para a senhora, viu? E aí, parabéns, aproveitamos. Um bom dia para a senhora. Obrigada, Jéssica. Aproveitamos e parabenizamos a SEDECA, né, o SEDECA, por esse apoio que presta a esses familiares dessas vítimas. E aí desejamos a dona Helene muita força, porque 7 anos e 5 meses depois ela ainda busca por justiça. A nossa justiça é lenta, sabe-se Deus quanto tempo vai ficar. E o que mais angustia é saber que esse policial está aí trabalhando. Esse policial, capaz dessa crueldade com o menino que não fez nada com ele, continua trabalhando.